Todo ser humano tem no coração uma ordem natural dos principais valores considerados por ele. E os princípios de Vilma Ximenes sempre foi a sua família. Minha mãe era portuguesa da Ilha da Madeira, inclusive ela fazia bordado, ela bordava. E meu pai era brasileiro. Eu amava minha mãe assim como uma deusa. Eu tinha assim loucura pela minha mãe. A minha relação com meus irmãos, eu e minha irmã mais velha, nós éramos assim muito companheiras. E aí foi quando nasceu, depois de 8 anos, nasceu meu irmão e nasceu uma outra caçulinha, eu tinha 15 anos. A caçulinha era como se fosse assim, era o meu bebê, porque eu já tinha 15 anos e como minha mãe precisava bordar, então eu que dava banho, eu que dava mamadeira, eu que cuidava dela, como se fosse a minha filhinha. Então era assim o meu bebê. Eu tinha assim verdadeira loucura, paixão por ela. Aí foi quando eu conheci o meu esposo, nós começamos a namorar. E aí, com o passar do tempo, a minha mãe veio a falecer com 56 anos. Ela estava com câncer no estômago. Eu perdi meu chão. Porque minha mãe era minha companheira, me ajudava, ela ficava com a minha filha. Para mim, né, na época eu trabalhava no Fórum Criminal. Então, foi muito difícil para mim, porque depois de 1 ano e meio, eu lembro que eu estava de férias e de repente meu pai, ele foi no açougue para mim, fazendo o almoço, e de repente a minha irmãzinha estava em casa junto com a minha filha também, né? Estavam de férias. Quando eu entro na sala, eu vejo que ele estava passando mal. Mas de repente ele começou a ficar vermelho, preto, aí tombou a cabeça nas minhas mãos. Ele morreu nas minhas mãos. Então foi assim, um trauma muito grande. E aí depois de um tempo, né, minha irmãzinha na época tinha 18 para 19, aí com 28 anos ela teve um diagnóstico que ela estava inteira tomada de tumor. Quando eu perdi a minha mãe, meu pai, quando minha irmãzinha ficou doente, na verdade, eu era católica e espírita ao mesmo tempo. Então eu cheguei assim a em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, é bom, aí eu, cheguei a ler Búzios, eu cheguei a ler Sorte, eu cheguei a várias coisas. Tudo que falava, é bom, eu ia, lá eu estava. E a Igreja Universal, assim, na época, a minha irmã, inclusive, era aparelho. Ela recebia uma entidade, se dizia ser da minha mãe. Não conhecia a palavra. Totalmente leiga, eu acreditava em tudo que eles me falavam. E a mídia pregava, falava muito mal. Onde eu trabalhava também, as pessoas, ninguém gostava da Igreja Universal. A gente tinha assim uma rejeição muito grande pela Igreja Universal. A gente tinha assim uma ideia que a Igreja Universal, eles faziam lavagem cerebral e assim para tirar o seu dinheiro. Então eu falava, olha, essa igreja seria o último lugar que eu coloco os pés. E assim, na época que o Bispo Macedo ele foi preso, eu trabalhava no Fórum Criminal. Então eu estava lá, porque eu trabalhava. E assim, eu fui uma das pessoas que saí lá no corredor, desejando que ele ficasse preso, que ele pagasse, porque ele era para mim, na minha maneira de ver, porque eu escutava da mídia, dos espíritos, né, do mentor, que ele era um charlatão, que ele só se preocupava em tirar o dinheiro do povo. Quando eu tive aquele diagnóstico que a minha irmãzinha, ela tinha pouco tempo de vida, aí eu lembrei que meu cunhado, né, que às vezes as pessoas falavam, né, que a Igreja Universal, que tinha, que eles curavam através do nome de Jesus, era curar. Eu falei, bom, eu não tenho nada a perder mesmo, é a última porta. Então, eu permiti, que quando eu estava assim, eu queria me matar, porque quando eu soube do diagnóstico da minha irmãzinha, eu não queria viver mais. Eu falei, para quê? Eu não vou conseguir viver sem ela.
E aí foi que eu permiti que viesse um pastor e um obreiro no hospital, que ela estava no Oswaldo Cruz. Aí foi um pastor e um obreiro ali da Bela Vista, foram lá. Aí foi quando eu comecei a buscar na Igreja Universal pela cura da minha irmãzinha. E nesse tempo eu consegui, eu ouvia as pregações, eu ia nas reuniões de libertação, eu ia nas reuniões da busca do Espírito Santo. Então eu comecei assim, dentro de mim, aquilo foi mudando como um conta-gotas, a palavra de Deus foi mudando. Aquele buraco, aquele vazio, aos pouquinhos ele foi se preenchendo. Então eu falei, poxa, aqui é diferente realmente. Então a minha irmãzinha, ela sentia sede de ouvir a palavra. Toda vez que ela ouvia a palavra, eu lia muito a Bíblia para ela. E eu levava ela muito na igreja. Então toda vez que ela ouvia, aquilo era um refrigério para a alma, para a dor dela. Então mesmo que o Senhor Jesus não a curou, mas assim, ela foi em paz, porque ela tinha uma paz dentro dela. E assim, ela falava sempre para mim, ela falava, viu, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vai ser acrescentado. Então, ela falava muito isso para mim. Então, assim, é como se as dores dela fossem amenizadas, como assim que ela sofreu, ela se definhou, mas dentro dela, assim, o corpo dela estava totalmente debilitado, mas você olhava o rostinho dela, o sorriso dela, a tranquilidade dela, então isso me confortava de uma tal maneira, e assim, ela morreu feliz, porque ela foi para a glória. Então essa certeza, ela passou para mim, e eu tenho essa certeza, e isso assim me confortou, me deu assim um alívio, um refrigério muito grande, e uma vontade de buscar esse Deus. Eu falei, eu preciso buscar. E assim, a gente nas reuniões, eu comecei a focar na minha vida espiritual, porque até então, quando ela estava viva, eu só focava na cura. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, comecei a focar em mim, né? Até que meses, né? Depois de uns meses, eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta, comecei a ficar assim sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido e eu quero me entregar 100%. Então eu lembro que assim, naquele domingo, eu fui assim decidida, que eu precisava buscá-lo, eu precisava tê-lo dentro de mim de qualquer jeito. Então assim, eu fui decidida. E naquele domingo, ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz, que eu procurei a minha vida inteira. Eu procurei a minha vida inteira essa paz. Eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, e nada preenchia esse vazio. E aquele domingo eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. Eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. Eu falei, isso jamais eu imaginei que um dia eu ia ter. E aí eu passei a buscá-lo sempre. E assim, sabe quando os problemas vinham e eu tinha força, eu tinha discernimento. Aí meu marido, todo mundo sentiu a diferença, nossa. Sabe, assim, aquela pessoa que antes qualquer coisa era motivo de brigar, era motivo de ficar nervosa, de não ter paciência. Não, eu passei a amar as pessoas, mesmo que eu não conhecia. Sabe aquela vontade de você sair abraçando, de você querer falar de Jesus, de você querer falar do amor de Jesus para as pessoas? Então, assim, foi maravilhoso e é maravilhoso. E assim, eu cada dia, cada ano, mais eu busco esse Deus, mais a minha comunhão com Deus. Eu falo para Ele o tempo todo, meu Deus, o dia que eu perder a comunhão contigo, o Senhor já me mata, me leva, porque o Senhor é o ar que eu respiro.
Ele passou a ser o ar que eu respiro, ele passou a ser o meu tudo, o amado da minha alma. Deus assim tem me abençoado em todas as áreas. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho assim um marido que assim é meu companheiro, que eu estava para me separar antes de conhecer esse Deus. A gente estava para se separar, eu não queria mais ficar com ele, nem ele comigo. Quer dizer, o que Deus fez na minha vida, eu não tenho palavras para dizer. O amor dele é infinito. E realmente, eu busquei a Deus em primeiro lugar e a justiça dele. E tudo ele me acrescentou na minha vida e tem acrescentado. Foi na Universal que eu aprendi a exercitar a minha fé. Foi na Universal que eu aprendi a amar ao próximo como a mim mesmo. Foi na Universal que eu aprendi tudo que Deus quer de mim. Foi na Universal que eu aprendi a amar esse Deus acima de tudo e de todos. Então, assim, a escola, eu não digo nem uma escola, uma faculdade. A Igreja Universal é minha mãe. É assim, é um lugar onde eu assim não tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata, o quanto eu amo a Igreja Universal. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro, porque se não tiver ar eu não respiro. Ele significa assim o sangue que corre nas minhas veias, porque se não tiver sangue eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida, ele é tudo para mim, porque sem ele eu não sou nada. Sem ele eu estou morta. Ele é tudo para mim, ele é tudo.